Vamos começar a trabalhar hoje Hebreus capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus nos tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim se diz no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determinou um certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não se manifesta na sua presença, que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ó Pai querido, só o Senhor para abrir o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais. Só o Senhor para falar conosco pela Tua palavra. E nós clamamos aqui, que esta noite, neste hoje de agora, Tu fales conosco. Tu operes em nós, em cada um de nós, para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado. Nós suplicamos ao Senhor
à luz do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O versículo 19 do capítulo 3 de Hebreus 3:19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Entrar onde? De que ele está se referindo? Depois de ele ter tratado de uma tão grande salvação, depois dele tratar da casa do Senhor, que somos nós, ele faz umas advertências sobre a questão da incredulidade. E toma por exemplo o povo de Israel no deserto. Que eles saíram, mas não entraram. Tiveram um bom começo, mas não tiveram um bom fim. E nesse meio, o que impediu o povo de entrar? A incredulidade. Durante 40 anos, o texto diz que Deus sofreu com aquele povo. Vendo os sinais da manifestação de Deus e tendo a palavra de Deus, aquele povo não conseguiu chegar na terra prometida. Dos 603.503 pessoas, homens maiores de 20 anos, fora as mulheres e crianças, segundo alguns, entre 2 milhões a 3 milhões de pessoas, só 2 conseguiram entrar na terra. Josué e Caleb. Até mesmo Moisés e Arão não entraram. Os 2 também por incredulidade na palavra de Deus. O maior risco de todos nós é a incredulidade. Ninguém está isento deste problema. Então, ele faz aqui que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. E o versículo 4:1, depois ele diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Agora o escritor volta para a igreja, possivelmente uma igreja na Judéia. Alguns acreditam que era uma igreja ali próxima de Jerusalém, 40 anos depois da morte de Jesus Cristo. E essa igreja estava sendo cooptada, estava sendo roubada da sua intimidade com o Senhor. E o que estava acontecendo é que a igreja começou a olhar para trás, que é o risco que todo o cristianismo sofre. A mulher de Ló, olhar para trás. Aquele que pega no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus.
É dentro deste contexto que o escritor está falando que foi a incredulidade que manteve os filhos de Israel rebeldes fora da terra prometida. E é a incredulidade que mantém o homem fora da herança de Deus em todas as dispensações. A moral da história é que, cuidado com o coração maligno e incrédulo. Não pense que você não corre perigo de ser distraído das coisas de Deus. Neste trecho, do 1 a 13, ele vai falar de uma coisa chamada descanso. O descanso de Deus é a necessidade principal de um cristão. E nós precisamos ter diligência para alcançar esse descanso. Nós vamos chegar lá, mas ele vai dizendo, esforcemo-nos para alcançar. Eu não traduziria espaudazo como esforcemo-nos, mas sim apressemo-nos. Há uma pressa em encontrar o descanso. O descanso de Deus é fundamental. Nós temos pelo menos 7 descansos referentes na Bíblia. O primeiro descanso é o descanso do próprio Deus. Nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Gênesis 2, 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Que descanso é este? Não pode ser descanso de cansado. Porque nós lemos em Isaías 40, versos 28 a 31, que Deus não se cansa, que Deus não se fatiga. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Perfeitamente compatível com a sua essência. Deus não perde nenhum átimo de energia quando cria ou quando faz qualquer coisa. Porque tudo procede dele, é por ele e para ele. Então, Deus não se cansa. E o que significa esse texto? Que Deus descansou de suas obras. Esse descanso não me indica qualquer fadiga de trabalho, mas a satisfação do trabalho que havia sido concluído. Ele estava perfeitamente complacente consigo mesmo, satisfeito com ele mesmo por toda a sua criação, absolutamente boa. Aliás, muito boa. Deus, ao criar tudo, ele não perdeu nada dele. Ele não
retirou nada de sua essência. Porque nós, quando trabalhamos, nós cansamos e perdemos. Um jogador vamos dizer aqui, de basquete, que é um jogo bastante intenso, em 4 tempos, ele pode perder até 5 ou 6 quilos de líquido e de energia. Sim. Vai. Segundo, é que eu vou puxar a brasa para o meu espeto. Segundo estudos da Universidade de Harvard, quando você prega uma pregação com o corpo, a alma e o espírito, você perde mais energia do que uma pessoa que trabalha num escritório durante 8 horas de serviço. Porque há muitas lutas. Eu estou lutando aqui comigo. Eu tenho uma luta comigo mesmo. Eu tenho uma luta com o auditório. Vocês olhando para mim, às vezes um sacudindo a cabeça, o outro fazendo assim, um olhando para o relógio. E tem uma luta com o auditório. Comigo, eu tenho uma luta com os principados, as potestades, as forças espirituais da maldade que nós não estamos vendo. Mas nós estamos lutando com essas forças. E uma luta pela fidelidade da palavra de Deus. Então, não pense que eu não estou suando aqui. Mesmo com o ar condicionado. Essa camisa, certamente, quando chegar em casa, vai para a máquina de lavar, porque perde energia. Mas, meu Deus, que criou um macrocosmos, com bilhões de galáxias, cerca de 2 bilhões e sei lá o quantas galáxias. Galáxias, eu não estou falando estrelas. Com o sopro da sua boca. Não perdeu nada, nunca, não teve uma perda de energia. Os teólogos estudiosos da Bíblia dizem que Deus tem azeidade. É uma palavra que ele se basta a si mesmo e nada se tira dele. E ele descansou. Esse descanso é uma coisa extraordinária. Eu não consigo penetrar. Esse texto aqui, que nós vamos gastar um tempo com ele, alguns dias talvez. Segundo o Dr. William MacDonald, um dos teólogos que eu mais gosto de beber para falar para os irmãos, porque nós não temos originalidade. Ele disse, esse texto, capítulo 4 de Hebreus, é o texto mais difícil da carta. Mais complexo. E a coisa mais difícil de todas estas dificuldades é você entrar no descanso. E ele começa dizendo, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. O descanso de Deus não é o descanso do cansaço, mas é o descanso da realização.
Mas Jesus disse depois que Deus nunca parou de trabalhar. Eu acho que ele descansou até terminar o sexto dia. No sétimo dia ele descansou. Logo, o terceiro capítulo do livro de Gênesis aparece o pecado. E a partir do pecado, ele vai trabalhar para restaurar a sua criatura caída. O descanso de Deus da criação começa com uma grande luta da redenção. E nesse caso, nós vamos parar por uma outra vez lá mais adiante. O Filho de Deus, para nos alcançar, ele gastou muito mais energia do que toda a criação do universo. Para salvar um pecador, ele gastou mais energia a ponto do seu suor se tornar em sangue. Eu não entendo o tamanho amor, mas isto é importante. Nós temos o descanso da semana, que depois a gente vai trabalhar um pouco mais. O que é o descanso das semanas? 6 dias trabalharás, e o sétimo, vamos lá, Êxodo capítulo 20, versículo, vamos no Êxodo 28, 28. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. É o mesmo sábado do Senhor, agora aqui é o nosso sábado da semana. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Por que Deus deixou um sábado para nós? Ele não cansa, mas nós. E o que o mundo tem feito com o sábado do Senhor? O que nós temos feito com o descanso que Deus deu para nós? Trabalho, compras, jogos, nós corremos feito louco. Eu falei um desses dias aí que Winston Churchill, que foi ministro da Inglaterra, enquanto ele foi ministro, enquanto ele foi político, ele não deixou que shoppings abrissem no domingo. Porque isso não é qualquer coisa. O dia do Senhor é um dia importantíssimo. É um dia para nós descansarmos no descanso do Senhor. É um dia para nós auferirmos o privilégio de deitar no colo do Senhor, como João teve de deitar no peito de Jesus. Eu estou vendo um auditório aqui com muita gente cansada, extenuada. Um povo que vive como lançadeira de máquina, correndo atrás do vento, de um lado para o outro, e ganhando dinheiro
e perdendo a saúde, ganhando dinheiro e perdendo a família, ganhando coisas e perdendo relacionamentos. Falo mentira, Terta? Parte do meu auditório está cochilando. Eu estou falando de propósito, com uma voz bem suave, para fazer um berceuse, para ver o quanto gente vai cochilar e dormir aqui nesse auditório. Já vi uns 5 ou 6 aqui na pescaria, porque estão cansados, estão exaustos. Estão exaustos. Porque nós não temos descanso mais. Eu estou falando para mim. O dia da semana é para ser o dia de descanso, onde nós descansamos no descanso do Senhor. Outro absurdo que o mundo fez, e eu queria que vocês pudessem, se alguém pudesse achar esse livro, Agricultura Bíblica, de Toyohiko Kagawa. Um filho de prostituta, criado em favela, no Japão, e que trouxe um princípio bíblico que foi apagado desde muito: o descanso da terra. Há estudos que têm mostrado que toda a economia do mundo, de 7 em 7 anos, ela passa por uma queda. Que seria uma cobrança do que nós estamos fazendo com a terra. A terra precisava de descanso. 6 anos vocês vão trabalhar na terra. No 7º ano, a terra vai descansar. O povo de Israel foi para a Babilônia e ficou 70 anos na Babilônia para pagar os 490 anos que a terra não teve descanso, desde Saul até Zedequias, o último rei. 70 anos para pagar a extração da terra. A terra precisa de descanso. Eu estive em alguma área nos Estados Unidos em que eles plantam um pedaço de terra e deixam o outro em pousio. O pousio é o tempo de descanso. Este ano esse pedaço de terra vai descansar. E normalmente eles têm os melhores resultados em produção. Mas a ganância que tomou conta, principalmente do século XIX para cá, tem feito com que nós não demos descanso à terra. E isso tem trazido sérios prejuízos. Eu ainda não tenho os dados que eu gostaria de passar para vocês, que é o empobrecimento do solo e a criação de elementos estranhos, produzindo uma espécie de degradação da agricultura. Mas vamos lá. O descanso de Deus é o descanso de obra completa. O descanso da semana é um descanso psicológico muito importante para que a nossa alma aproveite do descanso do Senhor. E o descanso da terra, a terra precisa. Agora, havia um descanso na terra de Canaã que tipifica o descanso final que nós vamos ter quando tudo isso aqui for trocado, um novo céu e uma nova terra onde habitam a justiça for estabelecido. O descanso eterno. Eu tenho muita vontade de chegar lá. Lá não vai ter nem choro, nem vela, nem fita amarela gravada com o nome dela. Lá não vai ter
conversas, nem essas coisas que as pessoas vivem fazendo e sofrendo na dor da sua alma. Mas a maioria deles não entrou na terra e fizeram tanta coisa errada. Canaã é usada aqui como um tipo da imagem do descanso eterno e final. Corá, Datã, Abirão, eram israelitas que morreram tragados pelo deserto. Eles são o tipo daquilo que nós chamamos nessa carta de apóstatas. Eles entram na igreja, eles entram no povo, mas eles não têm a mentalidade do povo de Deus. Eles estão entre o povo, mas eles não são do povo. Eles estão na igreja, mas eles não são igreja. Essa turma é a turma da rebeldia total, a incredulidade. Eu me lembro de pastor Abuchaim contar que ele estava pregando numa cidade do estado de São Paulo e havia um homem que deu muito trabalho naquele estudo dele, fazendo perguntas descabidas, porque tem gente que não raciocina, ele faz simplesmente perguntas idiotas, e o pastor teve que gastar muito tempo para responder aquelas questões, e no final ele estava arrumando ali as coisas, e o homem chegou perto dele e disse: pastor, que maravilha! E ele já desconfiado da bajulação, que a bajulação é outro tipo de forma de desanimar o coração do crente, que cria uma áurea. Ele disse: o senhor é um grande homem de Deus. Que maravilha! O pastor disse: entra na fila de oração, ore por mim. E ele disse: o que está acontecendo, pastor? Ele disse: eu estou muito doente. E o que o senhor tem? Incredulidade. Eu não creio na Bíblia. Porque se eu cresce, eu não estaria tão irritado. Ore por mim. Aquele que crê, ele é quebrado. Ele é quebrado. Ele não vai para discutir assuntos. Jesus fez um convite depois de uma passada em 4 cidades: Corazim, Betsaida, Cafarnaum 3. Qual é a outra cidade? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se em Tiro e Sidom se tivessem realizado as obras que realizaram em ti, há muito que eles teriam se convertido. Ai de ti, Cafarnaum. Se em Sodoma e Gomorra, valei-me, valei-me, valei-me. Se tivessem feito os sinais que foram feitos em ti, eles tinham se convertido. Depois de passar por estas cidades e fazer essa imprecação contra elas, cidades que viram Jesus realizar os seus milagres e não tiveram a mínima capacidade de
avaliar o que estava acontecendo, ele começa dizendo assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos e humildes. Esse é o suspiro mais profundo de Jesus no seu andar. Ele levanta os olhos aos céus para dar graças a Deus pela revelação aos mais, eu vou usar uma forma errada, aos mais pequenos. E depois ele diz assim, vamos lá para Mateus capítulo 11, versículo 28. Quando ele diz assim: vinde a mim. Quantos? Todos o que quer? E eu. Esse alívio aqui, a palavra grega para esta palavra aqui, é a palavra descanso. Anapau. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e vocês vão encontrar descanso em mim. Vocês vão encontrar descanso em mim. Quantos estão cansados aqui? Seja sincero, pode dizer, porque eu também estou levantando a mão. Queridos, nós precisamos correr para Jesus. O descanso está nele. O descanso está nele. Nós temos lugar para descansar. Eu saí sexta-feira aqui para ir numa fazenda lá em Jaguariaíva, da minha sobrinha. Foram dias preciosos, momentos muito agradáveis. E eles desceram o vale para ir à cachoeira do Samambaia, e eu não podia descer por causa da minha perna. Foi minha esposa, o pessoal desceu, e eu fiquei lá em cima. E agora, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eles vão lá tomar banho de cachoeira, e eu vou ficar aqui espantando mosquito? Não, eu não vou ficar lastimando, não. Eu tenho lugar para descansar. Entrei debaixo de uma árvore, com muita dificuldade me sentei por causa da perna, e Senhor, o Senhor é meu descanso. O Senhor é o lugar onde eu posso abrir meu coração sem medo. Eu não preciso contar isso para ninguém, eu posso contar isso para o Senhor, porque o Senhor me entende. O Senhor conhece as minhas dores mais profundas, não a dor da perna. Essa dor da perna, eu estou tomando chá de canela de velho, que está ajudando bastante. Mas não quero só o chá da canela de velho, eu quero aquele poder das chagas que levou sobre si as minhas dores. Senhor, aí eu fiquei lá um tempo, foi tão bom, as vacas lá em cima. E eu fiquei ali observando a natureza de Deus. Não sei, o banho deles parece que foi muito bom, porque eles vieram muito sorridentes, mas não foi melhor do que o meu. Gozando a presença daquele que não me descarta, que não joga fora no lixo. Eu te amei com amor eterno, por isso com benignidade eu vos atraí. Gente, quando nós tivermos essa consciência, que ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Pastor Glênio, meu marido me deixou, Pastor Glênio. Que lamentável, minha filha, mas será que não foi uma bênção?
Vamos fritar os ovos aqui agora. Vamos fazer uma peneirada aqui. Será que foi só ruim? Ou você está levando vantagem? Tem casos que é assim. Ou não é? Diz que é melhor só do que mal acompanhado, não é? Mas esse descanso aqui é o descanso para a minha alma. Ele disse: encontrareis, eu vos aliviarei. Depois no verso 29, ele repete: o crente também precisa desfrutar do descanso do serviço. Não só o descanso da alma, mas o descanso do serviço. E ele diz aí, tomai sobre vós a minha canga, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Prática. Como é que está a relação familiar sua? Disputas, resistências, dificuldades. Como é que está? Como é que está lá, vocês dois? Está jóia? Jogando frescobol ou jogando tênis? Você sabe a diferença, não sabe? Alguém sabe a diferença de jogar frescobol e jogar tênis? Aqui sabe. Você sabe o que é frescobol? O que é frescobol? Alguém sabe o que é frescobol? É um jogo de praia, que ninguém ganha e ninguém perde. Usufrui, desfruta. Quando eu era jovem lá no Copacabana, lá no posto 6 de Copacabana, eu vi muito aqueles moços bonitos, moças bonitas jogando frescobol. Uma bola, 2 raquetes, e joga ali horas. E terminou, ninguém ganhou, ninguém perdeu, não há competição, há um prazer de brincar, usufruir aquela coisa. E tênis? Braulio, você jogava tênis com a Elaine. Quando ela vencia você, como é que você ficava? Não, fala a verdade. Brabo, não ficava? Perder para uma mulher, gente, não é? Jogo de tênis é um jogo de competição. E ele, por melhor que você perde, mas nós não gostamos de perder. A gente tem aquela ideia da serpente: vocês vão ser como Deus, vencedores, vocês vão ser Guibor. É a palavra que aparece lá na família de Caim, que é a palavra poderoso. Eu tenho a força, é a palavra poderosa. Como é que está o casamento nosso, o meu casamento com a Carmita? Às vezes ela fala uma coisa e eu já estou armado. Isso não está descanso. Isso não gera descanso. Eu estou querendo competir, eu estou querendo dar resultado. Parece que Jesus estava dizendo: vem a mim, você que está. Toma a minha canga, tome o meu jugo e aprenda de mim. Não é aprenda comigo. Agora, vou dar a minha última palavra aqui, do reverendo Uzá, lá em Teresina. Eu, um jovem pregador, mais jovem, ainda continuo jovem, mas mais jovem. E eu pregando com muito entusiasmo, e eu disse: aprendei comigo. Jesus disse: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Terminou a pregação,
Reverendo Zá chegou para mim e disse: onde você leu, aprendeu comigo na Bíblia? Eu disse, não é. Ele disse, essa preposição está no lugar certo, meu filho. Isso aqui é uma osmose. Eu não sabia direito o que era osmose. É que vai do menos concentrado, do mais concentrado para o menos concentrado e passa. Você não aprende com Jesus. Ele vai infundir em você a mansidão e a humildade dele. Não é uma questão acadêmica, não é uma questão escolar, não é uma questão de você aprendeu algumas coisas da Bíblia. Ele entrando em você e passando para você o descanso da sua alma. Reverendo Zá, muito obrigado. Não vou me esquecer disso, eu vou usar sempre esse seu exemplo. Você nem riram do meu trocadilho. Queridos irmãos, nós vamos trabalhar um pouco sobre o descanso. Eu só parei aqui no descanso do crente. Nós vamos ter ainda o descanso final. Não vou querer comer mais tempo de vocês. Mas Jesus Cristo, Ele é o nosso descanso. Você não vai achar o descanso na igreja. Alguns irmãos testemunharam aqui há uma semana, 2 semanas atrás, que vieram aqui para a igreja e estão muito empolgados com a igreja e estão muito contentes, deram um testemunho. E eu gostei de ver o pastor Maurício falando para eles: não ponha a sua confiança na Igreja Batista. Ponha a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Descanse nele. Essa igreja está num processo do Senhor, mas nós vamos nos decepcionar com as pessoas. Vamos nos decepcionar. Você pode se decepcionar comigo, eu também me decepciono comigo, mas nós nunca vamos nos decepcionar com o Senhor. E quando eu for uma decepção para você, que o Espírito Santo me convença, porque Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, a fim de que eu possa lhe pedir perdão daquilo que lhe ofendi, e vice-versa, para nós não vivermos com o envenenamento dos nossos pensamentos, porque senão não vamos ter descanso.